Em um mundo completamente desligado da realidade humana comum, o jovem Icta descansava tranquilamente em uma rede, alheio à pressa ao seu redor. Kuz insistia para que ele acordasse e se apressasse, já que precisava embarcar no navio que os levaria até a ilha, onde tinham um destino certo. Não havia tempo a perder, era crucial que chegassem pontualmente. Enquanto isso, Yatori, uma jovem muito querida por todos, recebia os votos de boa sorte das pessoas ao seu redor. Estavam felizes por ela participar dos exames para se tornar uma oficial de alto escalão. Próximo dali, um garoto explicava a situação preocupante no leste de Kativarna. A guarnição da região estava enfrentando dificuldades contra uma investida da República Kyoka. Apesar da força dos invasores, o posto estava sob o comando do respeitado tenente-general Hazaf Rikan. Icta, ainda sonolento, murmurava que heróis costumam morrer por trabalharem demais. Para ele, a melhor decisão seria retirar seus familiares daquela região imediatamente, pois acreditava que o local não resistiria à ofensiva de Kyoka por mais de um mês. Um dos ouvintes se irritou com esse comentário, defendendo com firmeza o esforço da guarnição e do comandante Rikan, e deixando claro que Icta jamais entenderia o valor de lutar com determinação. Sem responder, Icta apenas virou as costas e se afastou. Yatori o acompanhou, satisfeita por ele não ter desistido da viagem logo na primeira semana. Ele só havia aceitado embarcar porque lhe prometeram um cargo simples como bibliotecário. Antes de partir, perguntou a Yatori se ela realmente achava que a guarnição iria cair. Ela argumentou que, embora o local tivesse defesas, não era eficaz no ataque. O verdadeiro problema era que o imperador e seus ministros não pareciam interessados em levar a guerra a sério. Momentos antes do embarque, Yatori havia pedido que Icta trapaceasse no segundo exame para ajudá-la a se destacar. Algo inesperado vindo dela, considerando sua reputação como filha mais velha da família Ixen. A pressão para ser a melhor era imensa, ainda mais sabendo que seu principal rival era o mais jovem da família Remeon. Icta prometeu se esforçar por ela, mas avisou que essa seria a última vez que se envolveria com o exército. Queria apenas seguir seu próprio caminho. Durante a viagem, uma garota se apresentou a Yatori como Haroma Becker. Ela ficou surpresa ao descobrir que Yatori era parente de um marechal. Ao olhá-la com mais atenção, Yatori percebeu que Haroma sonhava em ser médica de combate. Haroma confirmou contando que estava tentando pela terceira vez passar nos exames. De repente, Matt gritou sem entender como havia sido aprovado e agora viajava junto com os demais. Seu espírito parceiro era Tsu do Vento. Apesar de vir de uma família renomada, ninguém sabia ao certo de onde vinha o sobrenome de Matt. Icta comentou que Matt parecia ter a posição ideal, embora fosse difícil definir qual exatamente. Haroma, curiosa, perguntou se Icta era de família nobre. Ele pegou a mão dela, ajoelhou-se e explicou com um certo charme que havia crescido em um orfanato, não era plebeu, mas também não tinha pais. Ele e Kuz se conheceram no orfanato Solork e criaram uma amizade forte. Pediu que o chamasse de Ikun, como símbolo da conexão que criaram. Ao apertar a mão de Haroma, notou que seus dedos estavam um pouco calejados, sinal de muito trabalho doméstico em casa com 5 irmãos. Yatori interrompeu a conversa, repreendendo Ikun por tentar flertar enquanto estavam em missão. Advertiu Haroma de que Ikun tinha esse comportamento e que se ela não impusesse limites, ele continuaria. Comentou também que ele parecia ter uma queda por certos atributos femininos. Em seguida, apareceu um garoto procurando por um quarto, mas percebeu que aquele já estava ocupado. Ikun, incomodado, pediu que ele fosse embora, dizendo que não gostava de dividir espaço com garotos bonitos. Esse novo personagem era parceiro do espírito do vento Saf. Apesar das diferenças, todos estavam ali com o mesmo objetivo: enfrentar um exame difícil e lutar por seus sonhos. Yatori se apresentou oficialmente como membro da família Ixen. Haroma demonstrou irritação, dizendo que nem os Ixen nem os Remeon eram como antigamente, e pediu para que não se achassem apenas por pertencerem a famílias conhecidas. Torway, o novo garoto, perguntou o nome de Ikun. Ele respondeu que não era necessário, pois não via motivo para 2 caçadores disputarem o mesmo território. Para Ikun, Torway era um rival e por isso já o considerava um inimigo. Em tom brincalhão, dizia que o Tribunal da Aparência o considerava culpado por ser bonito demais. Yatori precisou conter Ikun, alertando que se ele continuasse acusando os outros daquele jeito, acabaria sendo julgado por heresia. Ela explicou que Ikun geralmente se sentia ameaçado por homens atraentes, e que os dois se conheciam há muito tempo, embora não fossem exatamente amigos. Quando Torway perguntou se podia chamá-lo de Ikun, ele recusou, dizendo que só Yatori tinha esse direito. Ikun apresentou Haroma de forma exagerada, dizendo que ela queria liderar um esquadrão médico e sustentava 5 irmãos em casa. Ela achou aquilo um pouco demais e temeu que causasse interpretações erradas. Então, cada um decidiu ir para o seu canto. Mais tarde, Ikun e Torway começaram uma partida de xadrez militar.
Mesmo sem olhar o tabuleiro, Ikun já sabia quem perderia. Yatori explicou que o xadrez militar não testava apenas estratégia, mas sim a capacidade de um general de enxergar além do óbvio. Em campo de batalha real, é preciso tomar decisões com base em informações limitadas, e nem sempre os soldados seguem ordens como deveriam. O que se exige de um comandante é imaginação para montar o quadro completo a partir de fragmentos. O xadrez às cegas era uma forma de treinar essa habilidade. De repente, o navio balançou forte e Yatori ouviu um barulho vindo da porta. Uma garota apareceu e, ao perceber o engano, fugiu rapidamente. Não era permitido ter civis a bordo, então ela perguntou a Ikun o que achava. Ele respondeu com sarcasmo que a garota ainda precisava crescer uns 5 ou 6 anos para chamar sua atenção. Yatori ficou incomodada com a resposta. Outro tremor sacudiu o navio, que ficou às escuras e começou a se encher de água. Todos correram em busca de segurança. Ikun viu que a mesma garota que apareceu antes estava em perigo, prestes a se afogar. Pediu a Kuz que iluminasse o mar e pulou para salvá-la. Enquanto afundava, ela pensava em todos os sonhos que ainda queria realizar, até que uma mão surgiu e a puxou para a superfície. Ao despertar, todos pediram desculpas por não terem reconhecido a princesa. Ela pediu apenas explicações e não queria reverências. Yatori contou que 6 deles conseguiram escapar a tempo em um barco salva-vidas e agora estavam refugiados numa caverna próxima ao mar. A garota contou que 8 anos antes havia visitado a casa de Yatori junto do imperador. Disse que não teria sido reconhecida se não fosse pelo anel que usava. Então se apresentou como Shamili Kitra, terceira filha do Império Katva. Queria saber onde estavam os outros. Yatori explicou que saíram para explorar a área. Em outro ponto, Ikun se perguntava por que uma princesa estava naquele navio. Mesmo assim, achou melhor não se envolver com os assuntos da família imperial. Após caminhar bastante, percebeu que estavam na fronteira oriental do Império, mais precisamente ao oeste de onde estavam antes, ou seja, território inimigo, a República Kyoka. Ikun alertou que havia 2 opções. A primeira era se render ao exército de Kyoka e torcer para serem tratados como prisioneiros de guerra. A segunda era arriscar e tentar cruzar a fronteira de volta ao Império. Matt acreditava que poderiam ser perdoados se entregassem, mas Yatori sabia que a situação era mais delicada. Algumas pessoas ali poderiam ser usadas como moeda de troca em negociações diplomáticas. A princesa recusava totalmente a ideia de se tornar uma prisioneira. Disse que não tinha tempo a perder naquela ilha e precisava ultrapassar a fronteira, custasse o que custasse. Prometeu recompensar todos se a ajudassem. Ikun, visivelmente irritado, pediu que ela ao menos ficasse em silêncio por 1 minuto, não importa o quanto ela gritasse, aquilo não tornaria o impossível real. Só o peso da história imperial já devia ser o bastante. Mas antes que ele terminasse a frase, Yatori agarrou seu braço e o derrubou no chão. Em seguida pediu desculpas à princesa pela maneira grosseira com que Ikun tinha falado, afinal foi ele quem pulou no mar para salvá-la. Sentindo-se tocada pelas palavras, a princesa pediu que o soltassem. Já estava bem e reconhecia que havia passado dos limites ao falar daquele jeito. Pediu para que Ikun se afastasse um pouco e esfriasse a cabeça. Yatori então explicou à princesa que aquela atitude não era algo comum dele. O Ikun que ela conhecia era sarcástico, sim, mas jamais seria cruel. Quando alcançou o garoto, ele ainda estava irritado, sem acreditar que tinha ficado tão incomodado ao ver a princesa perdendo o controle só por ser parte da realeza. Yatori entendia. Aquilo era típico da idade dela. Ikun precisava se lembrar disso. A garota tinha vivido apenas 2/3 do tempo que ele viveu. Não era justo esperar que alguém de uma família rica compreendesse o que ele tinha enfrentado. Mais tarde, todos se reuniram para preparar um banquete incrível. A princesa finalmente retomou o controle de si mesma. E agora o grupo precisava decidir se deveriam encontrar uma maneira de sair do território inimigo ou aceitar o destino de se tornarem prisioneiros ali mesmo. E Yatori sabia que não seria nada fácil achá-los naquela ilha isolada. Talvez tivessem mais 1 ou 2 dias antes que precisassem tomar uma decisão de verdade. Enquanto isso, todos estavam se esforçando para passar despercebidos. Ikun estava construindo uma rede onde pudesse descansar. Mas então a princesa apareceu, ele sugeriu que ela experimentasse deitar ali. E ela, ao notar como aquilo era confortável, relaxou. Olhando para o céu, viu algo voando. Num instante, Ikun atirou da rede e a levou para se esconder. Explicou que o que tinham visto era um dirigível, uma unidade aérea de Kyoka. Essa nova arma deles tinha causado enormes estragos na região leste, mas quando uma dessas unidades estava sozinha, normalmente significava que estavam apenas em missão de reconhecimento. Ikun achou melhor que os dois se abrigassem nas cavernas por um tempo, só por precaução. Mais tarde, ao anoitecer, a princesa não conseguia dormir. Cansada de ficar deitada, resolveu sair andando pela mata, mas, de repente, apareceu um grupo de soldados mandando que ela se rendesse. Quando estava prestes a levantar os braços, Ikun apareceu, se entregando no lugar dela para protegê-la.
No fim do episódio, no ano 905 do calendário imperial, aquele homem, Ikun, viria a ser lembrado como o lendário general preguiçoso. Diante dos soldados, disse que tinha fugido da cidade e não queria voltar, e que sua mãe também estava por perto, escondida em uma caverna próxima. Um dos homens o acalmou, dizendo que a república costumava acolher refugiados. Ikun então perguntou se estavam sozinhos ali. O homem respondeu que sim, e se a mãe dele fosse uma mulher forte, os dois não teriam problemas. Logo depois, um sinal foi dado e os soldados atacaram os 3 ao mesmo tempo. 2 acabaram mortos, mas um sobreviveu. Para continuar vivo, ele precisaria responder às perguntas de Ikun. Primeiro, onde ficava a base deles? O soldado respondeu que era para o leste, a cerca de 12 horas do dirigível. Segunda pergunta, qual era a missão e quantos estavam no grupo? Ele contou que só havia 3, estavam apenas patrulhando aquela parte da fronteira, e não tinham um esquadrão de verdade. Por fim, Ikun perguntou onde estava estacionado o dirigível. O homem disse que era só sair da floresta e seguir até a costa, que o veriam. Ikun estancou o sangramento do homem para mantê-lo vivo e o carregou, tentando encontrar um lugar seguro. Quando chegou à caverna, Torway estava frustrado por ter errado um disparo a tão curta distância. Yatori explicou que acertar um alvo em movimento nunca é simples. Se ele tentasse se forçar demais agora, poderia se machucar mais adiante. Torway sabia que ainda estava longe do nível dos seus companheiros. Ela e Ikun tinham conseguido manter a calma e agir com precisão durante o combate. Ela puxou a bochecha dele, dizendo que o fato de ele usar um rifle de ar fazia dele um aliado valioso. Mesmo naquelas condições, foi possível se aproximar do inimigo com certa segurança. Agora, o garoto precisava aprender mais com Ikun. Ele tinha noção clara do que era ou não capaz de fazer e usava isso para tomar decisões sensatas. Do lado de fora, a princesa conversava com Ikun. Estava abalada, sentindo que tudo era culpa dela. Por ter pedido para ser levada em segurança, acabou colocando todos em perigo e viu pessoas morrerem por sua causa. Para ela, o Império e a família imperial existiam para proteger o povo, mas no fim das contas estavam apenas causando mortes sem sentido. Sentia que precisava voltar e pagar pelos seus erros. Mostrando o dedo ferido, de onde escorria sangue, disse que faria de tudo para acelerar o apodrecimento e a queda da grande árvore, aceitaria qualquer punição do inferno por isso. Mas Ikun a interrompeu. Ajoelhou-se, provou o sangue dela e disse que o sangue ainda estava vivo enquanto estivesse dentro dela. Lembrou-a de todos os problemas que enfrentou para salvá-la quando o navio afundou e pediu que valorizasse sua própria vida. Esse tempo todo, a princesa pensou que Ikun a detestava. Ele sabia que tudo não passou de um desabafo infantil. Sentia muito pelas palavras duras que havia dito. Depois que ele saiu, a princesa ficou pensativa, se perguntando que tipo de pessoa ele era. Yatori respondeu com um sorriso. Ele era um homem torto, mas ninguém constrói uma casa só com tábuas retas. Ainda durante a madrugada, Ikun levou frutas para o lugar onde os corpos estavam e ficou refletindo sobre tudo o que aconteceu. Arrependido, foi confortado por Kus, que disse que foi legítima defesa. Quando chegaram ao dirigível, encontraram 3 espíritos de fogo, mas o problema era que a aeronave só podia levar 3 pessoas. Ikun então apresentou um plano para que conseguissem sair da ilha com segurança. Enquanto isso, na base inimiga, tudo estava calmo. Mais um dia havia passado sem qualquer incidente. Um dos soldados comentava com alívio que nenhum dos seus companheiros havia morrido e dizia que não acreditava que o Império estivesse disposto a continuar com aquela guerra por enquanto. De repente, lá fora surge Ikun usando um uniforme, se apresentando como um novo recruta e avisando que o dirigível já está nos céus. A cena então volta no tempo. Ikun sempre soube que controlar um dirigível não era qualquer coisa. Era algo valioso e de grande importância para o exército de Kyoka. Por isso, decidiram usar aquilo como uma peça de negociação. Mas, para negociar de verdade, precisariam bolar um plano eficiente. Retornando ao presente, Ikun começa a relatar que encontrou um grupo de pessoas e que chegou a ser disparado um tiro de advertência, porém uma delas conseguiu escapar e subiu a bordo do dirigível. O homem que o ouve entra em estado de choque e Ikun não perde tempo. Pergunta qual seria o tipo de acordo que pretendem propor para conseguir o dirigível de volta. Em resposta, ele diz que quer ver sua família devolvida ao Império. Com isso, decidem que o dirigível deve pousar o quanto antes. O homem, visivelmente nervoso, revela que está sob ordens de eliminar qualquer pessoa que atravesse a fronteira. Ikun tenta convencê-lo a rever essa ordem, argumentando que aqueles refugiados cruzaram o mar, que está sob jurisdição própria, apenas para chegar àquela ilha. Ele sabe que, se não for atrás do dirigível imediatamente, será tarde demais e a chance de recuperá-lo desaparecerá.
Depois de uma série de conversas e tentativas, Ikun finalmente consegue chegar ao resultado que queria. Todos retornam para casa, e a Tori se mostra empolgada, admirada com a habilidade de Ikun em manipular a situação. Afinal, ele conseguiu mandar um dirigível vazio e ainda conduzir uma negociação admirável. Todos estão impressionados. Já Matt, por outro lado, está furioso. Ele finalmente havia conseguido um rifle de ar e agora o perdeu sem nem saber como. Eles não podiam atravessar a fronteira armados. Antes de partirem, Ikun entrega um anel para a garota, explicando que aquilo serviria como identificação. Era algo importante e logo teria um papel essencial. Quando ela olha para o rosto de Ikun, fica corada de vergonha e diz seu nome em voz baixa. A cena muda para o castelo. A princesa Shamili está de volta e todos comemoram. O homem responsável por ela ainda não entende como, após seu desaparecimento, ela acabou surgindo em território de Kyoka. Ela sobreviveu graças à ajuda das 5 pessoas que estavam com ela. Um mês se passa. Ikun agora desfruta de uma vida luxuosa. Todos estão animados, pois em breve receberão uma recompensa generosa do Império por terem resgatado a princesa. No entanto, o que a Tori realmente quer é uma nova chance de fazer o exame para se tornar oficial comissionada. De repente, Torway aparece com um jornal nas mãos, e a Tori corre até Ikun para contar a notícia. A região leste caiu nas mãos da República. O tenente-general Hazaf Rikan foi morto em combate. Ikun lembra das palavras que disse ao tenente de que ele deveria recuar enquanto era possível. Mesmo em momentos de ataque, a guarnição leste só recebeu ordens para se defender. Isso porque o imperador assim determinou. E a Tori derruba Ikun no chão, mas a princesa intervém, permitindo que ele continue falando. Ele tem consciência de que essa guerra está sendo manipulada. O imperador não conseguiu desenvolver a região leste e agora tenta se livrar dela. Ao mesmo tempo, o exército quer parecer que está lutando de verdade contra Kyoka. Por isso, colocaram um general famoso na linha de frente. Ikun acha tudo isso absurdo e quer saber se o general realmente vai aceitar uma situação dessas. O general, por sua vez, diz estar aliviado que Ikun não seja um de seus subordinados, pois assim não precisaria punir um jovem tão preocupado. Mas mesmo assim, ele sabe que não pode simplesmente sair do campo de batalha. Ikun entende que abandonando ou não a luta, Kyoka acabará tomando o território. O resultado será o mesmo. O homem diz que há uma diferença. Obedecer às ordens e perder é diferente de desobedecer e cair em desgraça. Isso irrita Ikun, que agarra o colarinho dele, dizendo que está falando besteira sem base, antes que a discussão avance e a Tori nocauteia Ikun com um golpe, mas antes de apagar, ele ainda pergunta se ela acha que ele está tentando se tornar o próximo Bada Sankrey. Enquanto se recupera, Ikun lamenta, achou justo o que aconteceu, tentou alertar o homem, mas ele não deu ouvidos. E a Tori, por outro lado, diz que ele não deveria se achar por isso. A opinião de uma única pessoa não é suficiente para mudar o rumo de uma guerra. Depois de lerem o jornal, todos percebem o tamanho da tragédia. Foi um massacre. Mas, graças às ações deles, muitos soldados conseguiram escapar. E Ikun reconhece que o general fez jus à sua fama. Todo herói, no fim, acaba morrendo por excesso de dever. Nesse instante, surge um homem perguntando se foram eles que salvaram a princesa. Ao confirmar, ele pede que fiquem emocionados. Receberão uma audiência com o imperador Al-Sakurt Kitra. Todos caminham em direção ao imperador. Alguns fazem orações enquanto Yatori repreende Ikun, dizendo para ele se comportar. Ao entrarem no salão, todos se ajoelham. A princesa então apresenta aqueles que salvaram sua vida. Em seguida, anuncia que vai recompensá-los. Afinal, basicamente salvaram o reino. Com toda a honra, ela concede a eles o título de Cavaleiros Imperiais. Uma cerimônia será realizada para celebrar essa conquista. E a Tori percebe que Ikun está se controlando para não dizer o que pensa. No caminho até o local da coroação, todos já podem ingressar na escola de oficiais comissionados. Torway comenta que na verdade foram meio que forçados a isso. Um cavaleiro imperial é, acima de tudo, um soldado. E soldados não podem desobedecer ao exército. Ikun está revoltado. A princesa conseguiu o que ele mais queria evitar. Seus planos de vida foram completamente arruinados. E a Tori agradece a atitude dele, mas acredita que conceder um título desses para forçar alguém a se tornar soldado é dar um passo para trás. Antes que termine de falar, a princesa lembra que não existem precedentes e por isso eles foram os primeiros. Ikun aponta que, para o povo, a queda da guarnição leste é difícil de aceitar. Agora, o que a princesa quer é criar heróis que façam as pessoas se sentirem melhor. Ela admite que isso é verdade. A história de Ikun é a única esperança que restou para muitos. Não teve escolha, além de usá-lo como símbolo político. Ikun quer entender o que ela pretende, prendendo todos eles daquela maneira. A princesa devolve a pergunta, questionando se ele aprendeu a ser tão desconfiado com seu pai, Solork. Ikun se recosta dizendo que isso é típico da realeza. Conseguem descobrir a história completa de uma pessoa em menos de um mês,
Seu pai, Bada Sankray, foi um dos maiores generais da história. Preso e humilhado por ter desobedecido ordens, acabou morrendo na prisão. Ikun carrega esse legado. Ao falarem também sobre sua mãe e seu mestre, Ikun fica à beira de um ataque. Se falarem mais uma palavra, jura que quebra o pescoço da garota naquele instante, e a Tori reage rapidamente e o arremessa para longe, avisando que, se ele tentar algo assim, ela o mata sem pensar 2 vezes. Na hora da apresentação, os rifles deixados no balão foram entregues de volta. O general Rikan havia ordenado que fossem recuperados. Junto com isso, uma mensagem dele. Estará orando por todos eles no campo de batalha. Ikun prefere ficar sozinho, mas Yatori se aproxima em silêncio, dizendo que tem percebido como ele anda diferente. Ikun sabe que ela agora é uma cavaleira imperial, o que é um feito muito maior do que apenas passar numa prova. Para ela, aquele era um dos melhores dias, para ele o oposto, não tem dúvidas, esse foi o pior dia da sua vida. Tão ruim quanto o dia em que perdeu a mãe. Ele se tornou ao mesmo tempo 3 coisas que nunca quis ser: um soldado, um nobre e um herói. Yatori se aproxima mais e os dois permanecem juntos por um tempo. No mês de dezembro, no ano imperial 905, poucos dias depois da morte de Hazaf Rikan, Ikun entrou para o exército como soldado. No dia seguinte, ele e os demais foram muito bem recebidos por terem ingressado na cavalaria imperial, na escola de oficiais comissionados do Império Katvarna. Essa turma incluía os 5 que haviam resgatado a princesa Shamili do inimigo, por isso receberam o título de cavaleiros imperiais. A própria princesa Shamili, com apenas 12 anos, decidiu estudar junto com eles. Ela esperava que, vendo o esforço de todos, os jovens se inspirassem e se dedicassem nas aulas. Ikun saiu correndo, mas ficava sempre atrás de todo mundo, lutando para conseguir acompanhar numa simples corrida. Depois dos treinamentos, ele ficou irritado, reclamando que não havia feito nada para merecer passar por aquela tortura. De repente, algumas pessoas apareceram ali chamando Ikun de preguiçoso. Eles queriam saber quem eram essas pessoas e ficaram irritados. Mas uma delas trouxe um presente para Ikun, uma centopeia que jogou dentro do leite, arrancou a cabeça do inseto e comeu. Achando aquilo nojento, Ikun saiu do local. Yatori, observando tudo, percebeu que aquelas pessoas não tinham a menor ideia de como combater o inimigo. Ikun, por sua vez, achou aquelas pessoas até fofas pela imaturidade que mostravam. Mais tarde, todos se reuniram na sala de aula, inclusive a princesa que estudava junto com eles. Como sempre, Ikun parecia carregado pela preguiça, como se não conseguisse se livrar dela. A princesa perguntou se ele estava gostando da vida no reino, e Ikun respondeu que não. Contou que ali ele não podia tirar cochilos nem ter amantes. Ela ficou envergonhada com as palavras dele, já que ele falava esse tipo de coisa o tempo todo, mas Ikun pediu para que ela prestasse atenção na aula e até ajudou a princesa a encontrar a página da lição. O professor então perguntou qual o significado histórico da Batalha de Abylia. Ikun explicou que o comandante do lado imperial, o capitão Ilshin Jorgo, estava à frente de 800 homens do batalhão independente, cercados em Abylia por 3 unidades japonesas, totalizando cerca de 1.600 soldados, prestes a serem aniquilados. Naquela época, a estratégia seria recuar, mas Jorgo ordenou que suas tropas deixassem as armaduras e atacassem cada força separadamente antes que pudessem se reagrupar. Essa tática ficou conhecida como derrotar usando os detalhes. Foi um exemplo histórico de como uma vitória tática pode superar uma derrota estratégica. O professor ficou surpreso e elogiou a explicação de Ikun, mas ele questionou se aquilo estava realmente correto. O verdadeiro gênio, disse Ikun, foi prever onde e quando as unidades estariam, tanto as suas quanto as inimigas. Numa guerra em que as decisões se baseavam em posições e força relativa, Jorgo trouxe um novo fator, a localização exata de cada unidade em determinado momento. Esse foi o grande feito dele. Se quisessem aprender de verdade, não bastava sentar na sala olhando mapas. Era preciso imaginar as unidades em movimento, como se jogassem xadrez vendado. Depois que Ikun se sentou, todos bateram palmas e a princesa olhou para ele com atenção. No dia seguinte, chegou a hora do treino de tiro. Matt elogiou Torway por sua habilidade com armas de longo alcance. De repente, vários homens apareceram e começaram a encarar o grupo. Um deles se apresentou como Sarihaslag Remion e abraçou Matt, perguntando se o irmão dele havia atrapalhado. Matt disse que, pelo contrário, ele ajudou bastante, porém Remion não acreditava nisso, pois falava do irmão de Matt, não de Wesley, o sniper. Para Remion, Wesley era bom em atirar de longe porque tinha medo de enfrentar o inimigo de perto. Ele era um covarde que fugiria dos amigos assim que a situação ficasse difícil. Mesmo assim, Matt garantiu que nunca faria isso. Remion então ordenou para que ninguém o interrompesse enquanto falava. De repente, Ikun jogou um inseto na cara de Remion dizendo que ele era culpado pelo Tribunal da Beleza. Quando tentava completar a frase, foi surpreendido por um soco no estômago e começou a apanhar muito. Enquanto apanhava, Ikun explicava que aquele homem jamais poderia
poderia liderar uma guarda, porque caía na provocação do inimigo com muita facilidade. Não passava de alguém que batia em outra pessoa só por vontade própria. Já um soldado atacava no momento certo. E Kun sempre dizia o que pensava. Nesse instante, a princesa e Yatori chegaram e perguntaram o que estava acontecendo. A princesa mandou Yatori fazer o que quisesse, avisando que poderia enfrentar 5 inimigos ao mesmo tempo e ainda derrotá-los facilmente. Ela partiu para cima e derrubou um deles com extrema facilidade, desviou de outro com uma bela esquiva e o jogou no chão. Restavam apenas 2 quando pediu para pararem, dizendo que a luta não precisava continuar. Ao sair, avisou que aquilo ainda não havia acabado e que haveria uma revanche. Mais tarde, no quarto do hospital, Ikun reclamava porque todo o corpo doía muito. Yatori pediu para Torway não se preocupar, dizendo que Ikun era mais resistente do que parecia. Ela sabia que aquilo tudo tinha sido culpa dela. Ikun a interrompeu dizendo que só queria dormir, mas 2 pessoas o tinham acordado no meio do seu sono da beleza. Mesmo assim, a princesa achava que tudo aquilo era loucura completa. Ikun contou que já sabia que as 2 estavam chegando, mas era alvo de muita imprudência. Pediu para que Haroi desse alguns conselhos para a princesa imatura. A garota sabia que havia coisas que era melhor não falar. Ikun então perguntou para um garoto se ele sabia o que era uma luta de guerra de atrito. O garoto explicou que era uma estratégia para evitar uma batalha decisiva, ganhar tempo e esperar outra chance. Ikun ficou feliz que ele entendesse, mas avisou que aquilo era o mais difícil de tudo. Passados 3 meses, cada um dos jovens recebeu o comando de um pelotão de soldados imperiais, o que representava uma enorme responsabilidade. Yatori ficou com o pelotão 1, Torway comandaria o pelotão aéreo 1 e Ikun recebeu o pelotão ligeiro 3. Os subordinados do pelotão ficaram felizes por Ikun ter assumido a liderança. Um garoto chamado Suya se apresentou. Ele sabia que Ikun tinha uma relação íntima com sua mãe há cerca de 2 anos e percebeu que a menina que estava ali era filha da Amicia. No entanto, pediu para que ninguém mencionasse mais o nome da mãe de Ikun, chamando-o de Cafajeste. Quando contou isso para seus amigos, ninguém acreditou que algo assim pudesse acontecer com Ikun. Yatori desaprovava a situação, criticando o fato de Ikun estar envolvido com uma mulher casada. Ikun explicou que nunca soube que ela era casada, mas agora todo o pelotão já sabia dessa história. Agora ninguém mais dava atenção ao que ele tinha para dizer. Suya sequer pensava em deixar que ele comandasse por causa disso. Yatori sugeriu que ele cuidasse sozinho da confusão que causou. Ikun ficou irritado, saiu da roda e não queria ajudar mais ninguém, assim como eles também não queriam ajudá-lo. As pessoas se levantaram para tentar acalmar o garoto e dar uma mão, mas Yatori pediu para que todos sentassem. Ela acreditava que Ikun resolveria aquilo com suas próprias forças, afinal, se ele não fosse capaz, não estaria naquele pelotão. Enquanto Ikun observava sua tropa treinando, alguns garotos notavam que ele parecia não conseguir controlar seu próprio grupo e decidiram que tinham que agir para consertar isso. Enquanto todos permaneciam sentados, Matt explicou que a batalha simulada estava prestes a começar e detalhou as regras. 6 pelotões seriam divididos em 2 grupos que lutariam usando munição de tinta, numa tentativa clara de humilhar Ikun e seus companheiros. Ikun sabia que já tinham passado por situações muito mais perigosas, onde arriscaram até a vida. Por isso decidiu transformar essa ameaça numa chance. Ele foi conversar com Suya, mas ela não queria ouvir nenhuma palavra dele. Ela não via necessidade de que ele comandasse o esquadrão. Ikun não entendia a raiva dela, que parecia só ter ficado assim porque ele tinha dormido com a mãe dela. Ele se questionava se Suta não estava atrapalhando a hierarquia por um rancor pessoal e perguntou diretamente o motivo disso. Suya respondeu que o problema era a aptidão física dele, que estava abaixo do padrão, e que não podia aceitar que ele comandasse na linha de frente. Ikun perguntou se ela sabia sobre a batalha simulada e se ela acreditava que conseguiria vencer estando na linha de frente. Suya, mesmo contra a vontade, sabia que isso era quase impossível considerando as habilidades dela atualmente. Ikun tinha certeza de que, se conseguisse vencer com sua equipe, provaria que seria um comandante muito melhor do que ela, mostrando que não era incompetente. Suya decidiu aceitar o desafio. Se ele cumprisse sua promessa e levasse a equipe à vitória, poderia comandar, mas se falhasse, ficaria responsável apenas da parte burocrática. Finalmente chegou o dia do teste simulado. Suya ainda tentava dar suas opiniões, mas Ikun faria tudo do jeito dele. A princesa sabia que o garoto de cabelo verde conhecia bem a região e não tinha ideia do que ele poderia fazer para derrotar aquele rapaz. Yatori não entendia o que passava pela cabeça de Ikun, mas pediu que todos confiassem nele. E depois de um tempo, eles chegaram ao local antes do pôr do sol. Suya ficou incrédula por ele ter conseguido chegar tão rápido, afinal, ninguém conseguia ir até lá tão rápido numa primeira vez.
Ikun explicou que ler um mapa enquanto chovia era perda de tempo, mas ler o mapa mental que estava na cabeça dele era muito melhor e não se desgastava. O resto era só experiência, seu mestre o treinava desde quando ele era muito jovem. Para ele, trabalho de campo era a base da ciência. No dia seguinte, seguiram para o outro lado do rio. A garota comentou que receberam ordens para ir até lá, mas Ikun explicou que acampar e ficar num lugar fixo não era a mesma coisa, e que tinham liberdade para montar acampamento onde quisessem na floresta. Se quisessem, ele preferia fazer uma batalha que estivesse ao seu favor. A cena mudou para o rapaz inimigo, que já estava no local há bastante tempo e não via sinal das tropas de Ikun. De repente, ele recebe a notícia de que o inimigo estava acampado do outro lado do rio Kuriri, ao sul. O rapaz ficou irritado porque era ali que a luta deveria acontecer. A garota explicou que as ordens indicavam que aquele era um bom ponto para o encontro, mas não que seria exatamente onde iriam lutar. O rapaz mandou todos os soldados se dirigirem para o sul, e Kun percebeu que Hattori provavelmente já tinha entendido seu plano. A garota, um pouco ansiosa, começou a se preocupar e foi até ele, pois não queria atrasar o grupo por causa de alguma incompetência. Em junho, no ano imperial 906, aconteceu a primeira batalha simulada em que Ikun mostrou um pouco de sua genialidade. Eles finalmente se encontraram e o rapaz estava animado por ter chegado antes do previsto. Ele observou que o grupo de Ikun estava em posição defensiva, sabia que se ambos os lados tivessem forças iguais, quem atacasse primeiro provavelmente perderia. O homem achou melhor enviar alguns soldados para testar a profundidade do rio Kuriri. O volume de água estava alto por causa das chuvas recentes e devia chegar na altura do peito. Ao olhar adiante, viu que o pelotão de Ikun estava cruzando o rio por um ponto raso mais acima. Ele concluiu que Ikun planejava enviar tropas ao redor para atacar por trás e ordenou que Hattori subisse o rio com seu esquadrão para interceptar o movimento. E Hattori achava que dividir as forças era arriscado demais, mas o homem sabia que havia um rio entre os grupos e que nenhum deles deveria avançar primeiro. Nesse momento, ele estava em vantagem e não via necessidade de arriscar. Hattori tentou argumentar que o inimigo escolhera o local do confronto e que isso lhes dava certa vantagem, mas o homem mandou que ela ficasse em silêncio e obedecesse às ordens dos superiores. Ela percebeu que, para aqueles homens, tudo parecia um jogo infantil, como para Ikun também. O garoto percebeu que o inimigo tinha caído direitinho em sua armadilha. Quando chegaram ao ponto combinado, todos ficaram intrigados com a ausência de inimigos. De repente, 3 deles foram atingidos com tiros de tinta marcados para não poderem mais ficar no campo de batalha. Vendo que o inimigo tinha caído na armadilha, Ikun ordenou que sua tropa atacasse. Na noite anterior, ele e seu grupo tinham preparado uma estratégia subaquática. Cortaram uma árvore para que ela caísse no rio, criando uma ponte invisível sob a água para atravessar sem ser visto. Ninguém conseguiria notar a passagem escondida no fundo do rio. Ao alcançar o outro lado, Suya ficou impressionada com a estratégia de Ikun, que estava pegando o inimigo desprevenido. Quando parecia que a vitória estava perto, Hattori apareceu e conseguiu bloquear o ataque. Ikun não esperava que ela chegasse a tempo e pediu para sua tropa recuar para o outro lado do rio. Suya pensou que se o inimigo tivesse examinado melhor o rio, o plano teria fracassado. Mas Ikun sabia que as chances disso acontecer eram mínimas, pois ele conhecia bem o terreno. Caso tentassem, os rifles de ar mantinham os inimigos afastados. A princesa apareceu no campo de batalha, percebendo que Ikun tinha dominado o rapaz inimigo, e achou que ele deveria ter visto a expressão dele. Ikun pediu que ela saísse dali, pois a batalha ainda não havia terminado, e ela poderia acabar recebendo um tiro de tinta sem querer. O rapaz ficou irritado, culpando Hattori por não ter chegado mais rápido ao campo inimigo. Mas ela respondeu que se houvesse alguém capaz de fazer o trajeto mais rápido, bastava indicá-lo e ele faria isso. Irritado, o rapaz ouviu as perguntas das pessoas querendo saber qual seria o próximo passo do grupo para derrotar Ikun. Ele imaginava que todos estariam indo na direção dele e planejava emboscá-los na estrada a oeste. O plano era simples: cercar o inimigo por 2 lados ao mesmo tempo. Ele acreditava que assim teria uma vitória fácil e até provocava Ikun, dizendo para ele aproveitar aquele breve momento de glória. Na cabeça dele queria socar aquele sorriso arrogante direto no rosto. Enquanto isso, Ikun tinha certeza de que o outro pensava que ele estava avançando contra eles, mas na verdade seu objetivo era justamente o oposto. Queria que todos tirassem da cabeça a ideia de que ele os perseguiria. Correr atrás de alguém é exaustivo, e ser perseguido pode acabar destruindo a mente. Embora de certa forma ter alguém atrás de você pode até ser divertido. Para ele, a guerra era parecida com o amor, cheia de emoções confusas e estratégias inesperadas. Depois de 1 hora, o rapaz começava a ficar impaciente porque Ikun ainda não havia mandado suas tropas para o combate. Então, de repente, chegou a notícia de que os 3 pelotões inimigos tinham colocado suas tropas para bloquear a saída norte da floresta. E Hattori percebeu que tinham sido cercados. A rota de fuga estava bloqueada. Sabiam que, em algum momento,
precisariam usar essa saída para retornar à base principal. Se a saída fosse fechada ao final da batalha simulada, significaria a derrota, porque não conseguiriam voltar para casa. O rapaz ficou furioso, não aceitaria perder dessa forma, então decidiu enfrentar o inimigo de frente. Ao chegar no ponto da batalha, ele ficou todo cheio de si e tentou animar os soldados, pedindo que não desistissem, que não fossem eliminados tão facilmente. No entanto, acabou levando um tiro certeiro do próprio irmão, que acertou a longa distância. Depois de uma luta intensa, o grupo de Ikun saiu vitorioso. Ikun pediu que alguns de seus homens dessem um passo à frente. Ele ficou irritado, pois havia avisado claramente para não avançarem demais, mas mesmo assim, eles foram além. Para ele, seu pelotão não precisava de heróis que tentassem ganhar sozinhos. Era melhor lutar em equipe, 3 contra 1, do que 1 contra 3. Esse era o jeito lógico de pensar. Ter essa vantagem dava a eles a chance de agir com mais calma, quase preguiçosamente, e ainda assim conquistar a vitória. Ikun explicou que as pessoas começaram a plantar porque caçar todos os dias sem garantia de sucesso era muito difícil. Cavavam poços porque ir até o rio todo dia era trabalhoso demais. A preguiça, na verdade, era o motor do progresso humano e, claro, a guerra não era diferente. Se você conseguisse relaxar durante uma batalha, significava que estava fazendo tudo certo, então pediu para que seus homens o seguissem. Eles lutavam com facilidade e venciam com tranquilidade. Um brinde à preguiça. Todos que o acompanhassem teriam uma vida mais fácil. Animados com essas palavras simples, começaram a celebrar Ikun, até mesmo Suya. Ficou com os olhos brilhando ao ver o quanto ele era aplaudido. Os amigos dele ficaram surpresos. Bastou apenas 1 minuto longe de Ikun para que ele se tornasse o garoto mais popular do mundo. Então ele recebeu a notícia de que a princesa havia ido para o oeste, embora não houvesse nada de importante naquela direção. A cena mudou para a garota correndo para encontrar Ikun, mas acabou caindo em uma armadilha. Seus guardas foram eliminados friamente bem na frente dela. Foi quando percebeu que o ferimento de Ikun era só uma distração para atraí-la. O responsável por isso era um de seus próprios soldados da linha de frente, o capitão Ison-ho. Após ser derrotada, a última palavra que ela pronunciou foi o nome de Ikun. Em seguida, a cena mudou para Yatori, que pediu que se rendessem logo, já que não havia como vencer aquela batalha. Mesmo assim, o rapaz não queria aceitar isso, mas Chuchuraf estava no comando e acreditava que essa era a melhor decisão dadas as circunstâncias. Ele jurava que jamais faria algo tão vergonhoso. Yatori explicou que essa teimosia poderia prejudicar a reputação do garoto como comandante, mostrando que ele não sabia a hora certa de desistir. Se ele se rendesse naquele momento, ainda poderia manter a dignidade e declarar uma retirada honrosa. Com lágrimas nos olhos, o rapaz admitiu ter sido derrotado pelo seu maior inimigo. De repente, um som de panelas ecoou pelo campo e Yatori ordenou que se dividissem para procurar a princesa no lado oeste da ilha. A cena mudou para Ison-ho, que disse que, se todos conseguissem alcançar a estrada, o transporte os esperaria e a missão seria concluída. Ele ainda alertou que, se alguém sentisse pena da princesa, era melhor nem olhar para ela. Todos sabiam desde o início o que poderia acontecer. O grupo do capitão começou a ser atacado pelo esquadrão inimigo. Percebendo que estavam com poucos equipamentos e recursos, sabiam que a luta seria difícil. De repente, Yatori apareceu atrás de Ison-ho com a espada apontada para a cabeça dele, ameaçando matá-lo caso se mexesse. Pediu para que seus homens atirassem, mas eles hesitaram porque gostavam do capitão. Nesse momento, a princesa acordou e o capitão explicou o motivo de ter abandonado todos e de estarem cometendo aquele crime. Eles eram todos alunos do tenente-general Hazaf Rikan, um comandante talentoso que morreu durante uma batalha na guarnição oriental. Queriam vingar o professor que tanto respeitavam, que morreu para esconder uma falha política, mesmo que isso custasse a vida da princesa. Partindo para cima de Yatori, a Ison-ho teve o braço perfurado, mas conseguiu derrubar a garota. Quando ela estava prestes a ser morta por enforcamento, Torway disparou um tiro de longa distância. Yatori conseguiu se soltar e partiu para cima dos soldados, eliminando-os um por um com sua dança mortal de espadas. Depois de um tempo, ainda com as espadas nas mãos, Yatori chegou até Ikun, que percebeu que ela tinha exagerado e provavelmente não comeria tomates por um bom tempo. Sabia que ela estava toda ensanguentada, mas pediu que largasse a espada. Ele lembrou que no passado havia prometido ser sempre a mão esquerda dela. Só depois de algumas palavras de Ikun, Yatori finalmente largou as espadas, mas estava visivelmente cansada de tudo aquilo. Deitada nos braços do garoto, ele a levou para descansar, mas queria perguntar algo para o homem que ainda estava ali. Ela explicou que eles só queriam vingar a morte de Rikan. Ikun comentou que, se tivesse sabido antes, teria ajudado naquela missão. O homem ensanguentado no chão
percebeu que as táticas usadas por Ikun eram muito parecidas com as do tenente-general Hikan. Pensou inclusive que elas lembravam as estratégias do professor dele, Bada Sankray. Antes que pudesse revelar que Bada Sankray era seu pai, o homem faleceu antes de contar a verdade. Depois de conversar com ele, Ikun terminou a missão e decidiu descansar um pouco. A viagem para sobreviver em Kyoka foi muito mais fácil do que esse trabalho que acabaram de enfrentar. Depois de um tempo, ele notou que a princesa estava por ali. Ela começou a chorar, pois achava que ele estava machucado, mas não contou nada a ele e acabou batendo no Ikun. No dia seguinte, Yatori treinava suas habilidades de combate. No meio do treino, comentou que era apenas uma espada, nada demais. Seu pet perguntou se aquilo era só fogo e ela respondeu que não. Contou que a espada nunca alcançaria aquele nível novamente enquanto Ikun estivesse ao seu lado. Isso acontecia desde que eram crianças. Ela relembrou o passado quando foi convidada para estudar no exterior. O general Bada Sankray fez o convite pessoalmente. Ela aceitou sem pensar duas vezes, sabendo que ele estava na linha de frente dos assuntos militares. Antes de partir, pediu apenas para nunca esquecer que era uma Ixen. No passado, eles eram bons amigos. Enquanto treinava, ela sempre imaginava lutando contra várias pessoas. De repente, Ikun apareceu no local e quase foi decapitado por ela. Ela se desculpou explicando que estava tão concentrada no treino que quase o machucou. Ikun não dava muita importância para aquilo, mas pediu para que Yatori mudasse a maneira como falava, pois soava um pouco rude demais. Ele achava que ela devia tentar ser mais leve e descontraída quando falasse com crianças da idade dela. Afinal, Yatori nunca tinha conversado direito com alguém da sua faixa etária e por isso ainda não sabia como se comunicar direito. Eles sempre estavam juntos, mas o futuro dela já estava decidido pela família. Ela precisava se tornar uma soldado de elite. E Kun, por outro lado, não queria que isso acontecesse. Ele precisava que Yatori ficasse ao seu lado para ajudá-lo a enfrentar os monstros que os rondavam. Certa vez, quando iam para as montanhas, os dois acabaram ficando sozinhos porque os outros dois parceiros tinham esquecido as ferramentas em casa. Quando a noite caiu, Ikun saiu para buscar lenha para que pudessem se aquecer. De repente, um lobo apareceu ameaçando devorar o garoto. Por sorte, Yatori percebeu tudo e puxou Ikun para dentro de casa a tempo. Mas os lobos continuaram rondando a casa procurando comida. Ikun chamou a atenção de um deles e desferiu um golpe na cabeça do animal com um pedaço de madeira, enquanto Yatori atirou uma flecha certeira. Enquanto comiam, os dois sabiam que precisavam encontrar uma forma de vencer os lobos antes que seus parceiros aparecessem e acabassem sendo atacados. Combinando suas habilidades novamente, eles conseguiram derrotar mais 2 lobos. Quando menos esperavam, um deles conseguiu entrar pela parte de cima da casa. Yatori mandou que Ikun ficasse atrás dela. No local combinado, eles derrubaram tábuas do teto e se esconderam. Yatori queria bolar um plano para que um dos lobos pudesse escapar, mas Ikun pediu que não fizesse isso. Ele acreditava que juntos eles eram muito fortes e que, trabalhando em equipe, não haveria falhas. Não importava o que acontecesse, ele queria ser a mão direita dela e estar sempre ao seu lado. Saindo de dentro da casa, os dois usaram pedaços de madeira para tampar os buracos e colocaram fogo, fazendo a casa queimar com os lobos presos lá dentro. Ikun, com seu arco, derrubou alguns animais enquanto Yatori, com uma dança de espadas, cortou um deles ao meio, seguindo firme na luta. Depois de um tempo, o líder dos lobos apareceu e saltou em cima dos dois. Trabalhando juntos, conseguiram feri-lo gravemente. Vendo seu filhote chorando, os lobos decidiram recuar e voltar para a floresta. Ikun ficou triste por ter que agir assim contra os lobos e explicou para Yatori que ela podia escolher um caminho diferente, sem precisar lutar contra soldados no campo de batalha, mas ela sabia que, se ficasse marcada por essa lembrança violenta, nunca conseguiria esquecer tudo o que aconteceu. Ele estava certo. As imagens dos corpos ensanguentados ficariam para sempre na mente dela. Depois daquele episódio, o pai de Ikun foi preso, e tanto Ikun quanto Yuka desapareceram, mas Ikun voltou para Yatori, com a promessa de tirá-la daquele lugar no futuro. No dia seguinte, Haru e Matt estavam jogando xadrez. Matt sempre acabava ganhando e Haru o elogiava, dizendo que se jogasse contra Yatori e Ikun, talvez pudesse vencer os dois. Mas Matt sabia que eles estavam em outro nível, impossível de alcançar. Irritado, Matt se afastou, mas prometeu a si mesmo que não desistiria. Um dia mostraria a todos do que era capaz. A cena mudou para Torway, que conseguiu acertar seu inimigo a uma distância impressionante. Ele percebeu que ficar longe nem sempre era ruim, pois dificultava os contra-ataques, tornava difícil para o inimigo localizar sua posição e ainda permitia atirar sem preocupações. No dia seguinte, Haru encontrou Ikun dormindo embaixo de uma árvore e perguntou o que ele estava lendo. Logo, a conversa dos garotos mudou para a região dos setentrionais. Ikun escutou e comentou que já conhecia aquele lugar desde pequeno. Lembrou que havia muitas mulheres bonitas por lá.
Os outros garotos brincaram, dizendo que ele gostava de mulheres mais velhas, mas Ikun explicou que não se tratava só da aparência. Aquela era uma sociedade matriarcal, com tradições muito próprias. Ele cochichou no ouvido de Matt, que ficou envergonhado ao pensar nas meninas que visitavam o quarto de Ikun. De repente, as meninas apareceram e perceberam que os garotos falavam sobre algo interessante, só pelo jeito deles, e a Tori disse que era melhor nem saber, pois 90% das vezes era algo indecente. Matt negou, dizendo que não conversavam sobre nada disso, e Kun, por sua vez, elogiou as curvas de Yatori, falando que eram lindas. Ela reagiu com um chute, pedindo para que ele parasse de falar essas coisas. Na verdade, ele estava mesmo falando da viagem ao norte. A princesa perguntou a Yatori se tinha certeza de querer ir para aquele lugar, pois havia muitas pessoas violentas no caminho. Yatori disse que não se importava e queria acumular o máximo de batalhas reais possível em seu currículo. A princesa desejava que alguém tivesse a mesma paixão pela luta que Yatori demonstrava. Logo depois, todos foram parabenizados por terem ido até o quartel da região setentrional e suas unidades mais uma vez naquele ano. As pessoas do quartel estavam felizes em recebê-los, embora relutassem em discutir assuntos desagradáveis tão cedo, eles estavam cientes da queda da região do leste. Se ao menos alguns de seus homens estivessem lá quando os bárbaros de Kyoka invadiram o território imperial. O contra-ataque a Kyoka dependeria da lealdade e do patriotismo dos soldados. Como futuros líderes, eles deveriam manter esses valores firmes e puros. Depois de um tempo, todos comeram e beberam à vontade. De repente, um homem apareceu, se apresentando como o primeiro-tenente Senpa Sazaluf, que seria o instrutor de Ikun por algum tempo. O homem tinha ouvido falar muito de Ikun e o considerava uma criança problemática entre os cavaleiros. Ikun explicou que não se enturmava com os outros por não conseguir se encaixar. O instrutor percebeu que Ikun não era exatamente um cavaleiro, assim como Torway também não era. Ikun confessou que não gostava de pessoas que chamavam muita atenção das garotas mesmo sem dizer nada. De repente, Yatori foi chamada para um combate e pediu ao general para poder lutar. O general explicou que o adversário era muito forte, um dos melhores do país. Ele entregou 2 espadas para Yatori, mas ela não quis usá-las. Os membros do clã dela usavam 2 espadas quando lutavam contra vários inimigos, mas em um duelo contra uma única pessoa, uma espada era suficiente. De repente, a princesa apareceu sem entender o que estava acontecendo. Ikun explicou que seria uma luta justa e equilibrada. Os Igsen valorizavam acima de tudo a ordem no Império. Para continuarem a empunhar suas espadas, precisavam provar sua superioridade e proteger essa ordem. Yatori mal conseguia bloquear os golpes, pois o adversário era muito forte. Ela se sentia honrada por ter a chance de lutar contra ele. O senhor que assistia elogiou a luta, dizendo que foi um verdadeiro espetáculo. Ikun sabia que aquilo era importante para o Império e Yatori estaria disposta a arriscar a vida para proteger tudo aquilo, pois acreditava que o adversário cumpriria seus deveres como membro da família imperial para sempre. No dia seguinte, o comandante explicou que eles chegariam em um momento difícil. A situação estava tensa até pouco tempo atrás, principalmente por causa dos acontecimentos na guarnição do leste. Pensavam que talvez pudessem pedir reforços. Matt achava que, se tivessem mais soldados, a luta poderia ter sido diferente. O homem disse que, no norte, chamavam pessoas como eles de soldados da capital, aqueles que permaneciam motivados mesmo depois de irem para o norte, um lugar difícil. Esse tipo de pessoa era raro no exército, tudo por causa das montanhas Alafatra. Matt explicou que a Alafatra era conhecida como a escada para Deus, pois nenhum inimigo jamais conseguiu atravessá-la na história do Império. Yatori sabia que havia ameaças internas naquela região e que o trabalho deles era manter o povo Sinak sob controle. Eram pessoas do Império, mas não Katvarnans. Houve vários pequenos conflitos, mas há 2 anos pararam de causar problemas. Nos últimos 6 meses, nenhuma incursão punitiva foi enviada. Um dos garotos perguntou por que estavam andando há 3 horas seguidas, dizendo que aquilo não parecia treino. O homem concordou, dizendo que aquilo não era treinamento, mas sim uma demonstração clara de que aquela força existia para manter a paz. Por fim, o homem perguntou o que Ikun achava de tudo aquilo. Suya pediu a opinião do garoto e explicou que Ikun havia desrespeitado as regras militares ao entrar no calabouço por vontade própria. A infração que ele cometeu foi sair do pelotão durante os exercícios. A cena mudou para Kana, que estava sendo repreendida por alguém porque preferia ler livros ao invés de correr para ganhar força muscular. Essa pessoa encontrou um livro que não deveria estar ali e estava prestes a destruí-lo. Ikun apareceu para impedir o homem. O garoto pediu que não fizesse aquilo, dizendo que aquele não era o uso correto de um livro. Ele se apresentou como um cavaleiro imperial de passagem e explicou que seu objetivo de vida era eliminar todas as lágrimas das garotas do mundo. O homem ficou surpreso ao saber que ele era um dos cavaleiros oficiais
e Kun então olhou para a estante e percebeu que havia vários livros interessantes. Ao observar com atenção, notou que o primeiro tenente estava usando aqueles livros para ganhar dinheiro, pois eles tinham um grande valor. As escolhas do tenente pareciam muito específicas e Kun perguntou qual deles ele venderia primeiro. Então deu um soco no estômago do garoto e perguntou se ele gostava de insetos. Quando o homem partiu para cima dele, Kun desviou rapidamente e conseguiu capturar uma aranha, colocando-a dentro da jaqueta. Em seguida saiu correndo e parabenizou o homem pela missão cumprida. Enquanto conversava com Kana, o superior de Kun apareceu e pediu que ele parasse de flertar com as garotas. Logo depois, Kun foi levado para a prisão para aprender com seus erros. Ao sair correndo, percebeu que havia algo estranho preso a ele. A cena mudou para uma garota chamada Nanaku Daru, que perguntava sobre a guerra para recuperar o Hahashiku que havia sido roubado. Ela não queria esperar até o próximo festival de gratidão aos espíritos. Um homem perguntou se eles conseguiriam vencer aqueles temíveis planícies. A garota respondeu que aqueles planícies representavam apenas metade do mundo e que eles haviam conseguido recuperar a outra metade que tinha sido roubada. A Grande Alatatra, conhecida como a Escadaria para Deus, protegia o Império contra ameaças externas há muitos anos. No ano imperial 906, em julho, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. No dia seguinte, o tenente expressou o desejo de lutar contra Torway para verificar se ele era forte o suficiente para proteger a princesa. Porém, a princesa pediu que ele parasse de zombar dos cavaleiros na frente dela. Além disso, a habilidade de Torway estava no uso do rifle. O tenente ficou assustado e sugeriu uma partida de xadrez, pois era um jogo que exigia apenas inteligência. Assim que começou a partida, em poucos segundos, Torway deu checkmate no tenente. O homem saiu irritado, reconhecendo que Torway era um adversário formidável em termos de inteligência. Com raiva, ele derrubou Kun, que estava completamente desidratado após a bronca. Depois de sair da prisão, Kun estava bravo com o coronel por tê-lo deixado preso além do tempo permitido. Quando se deitou no colo da princesa, sentiu-se confortável, pois gostava de colos macios. A princesa perguntou se algo o incomodava, mas no fundo queria estar no colo de alguém com mais carne para apoiar a cabeça. Ficou irritada e deixou Kun no chão. Ao sair dali, Yatori deixou comida para ele. Pouco tempo depois, todos partiram para escoltar suprimentos para outra cidade. Yatori não entendia por que o major estava em uma missão assim. Ele explicou que ao construir uma base, a pressão sobre os moradores locais aumentou, então eles precisavam mantê-los felizes. Perguntou se ela estava desapontada, mas ela sabia que era esse o verdadeiro propósito dos militares. A guerra existia para proteger a paz no mundo. Destruir a paz para apoiar a guerra não fazia sentido. Ao chegarem na cidade, Kana percebeu que Kun estivera o tempo todo na carroceria do veículo enquanto ela empurrava. Ele pediu para que ela ficasse quieta e não perdeu a chance de flertar com a garota. Pegou a mão dela para que pudessem aproveitar mais a cidade, já que não era todo dia que podiam sair do castelo. E Kun percebeu que as pessoas daquela cidade não tinham problemas com os soldados. Era um bom ponto de apoio para suprimentos. Então, o Major Toak insistia que era necessário tomar cuidado ao interagir com os moradores. E Kun sabia que esse tipo de cuidado era tarefa do tenente-general, mas na prática ele deixava tudo nas mãos do major e não fazia nada durante o dia. Havia apenas uma exceção: o tenente-general Safada dava ordens pessoalmente quando assuntos envolvendo os Synax surgiam. Todos acreditavam que ele gostava de ser cruel com eles, e Kun lembrava que o tenente-general mantinha muitos presos e achava que ele não deveria agir assim. Os espíritos não conseguem se mover sem luz. Afastar os espíritos dos pactuantes era ir contra os ensinamentos dos Alderans. Isso era considerado abuso dos espíritos. Um homem que estava com Kun explicou que contaria mais sobre isso, pois tinha testemunhado tudo pessoalmente. No entanto, essas ordens vinham diretamente do tenente-general Safada. Esses espíritos haviam sido retirados dos Synax, e Kun percebeu que eram apenas espíritos de vento e fogo. Sem esses dois tipos, os Synax ficavam menos eficazes em combate. O homem disse que aquilo era uma medida desesperada para quebrar a moral dos Synax, e considerando o silêncio recente deles, parecia que estava funcionando. Em seus pensamentos, Kun jamais faria algo assim com os espíritos. Para ele, isso só dava um motivo para que os Synax fossem para a guerra. Recuperar seus companheiros roubados era uma razão simples, mas poderosa. Voltando ao presente, Kana quis saber mais sobre o livro que os dois tinham visto antes. Ela desejava entender por que os Synax falavam dos espíritos sem mencionar Deus, ou seja, Alderamin. Todos diziam que os 4 grandes espíritos haviam sido enviados ao mundo por Deus. E Kun resolveu explicar de um jeito mais simples. Imaginou que os espíritos viessem de Aldemarim. Para as pessoas, isso não fazia sentido algum. A religião dos Synax existia sem qualquer referência a Alderamin. Então ele percebeu que talvez fossem as crenças que precisavam ser questionadas.
Os espíritos nunca pediam que as pessoas acreditassem em Deus. A cena mudou para Yatori, que recebeu a ordem de relaxar do seu superior. Ele sabia que, com seu senso de humor arrogante, se ela tivesse vivido em tempos passados, teria sido uma excelente soldada. Ao entrar na presidência, eles encontraram um homem morto e precisavam sair rápido dali. Antes que pudessem escapar, foram cercados por vários homens armados até os dentes. A cena voltou para Ikun conversando com Kana, dizendo que um dia ela encontraria as palavras certas para o que buscava. Mas ela explicou que a religião consistia apenas em gratidão aos 4 grandes espíritos e em vários festivais para demonstrar essa gratidão. A religião dela não tinha mandamentos ou regras para o mundo. No entanto, no livro, a religião aldeira e o culto aos espíritos eram independentes. A verdadeira natureza dos espíritos não era ser mensageiros de Alderamin. Ikun ficou animado porque ela havia conseguido quebrar a maldição de Deus, o fanatismo que distorce a verdade ao ignorar tudo que não beneficia a divindade. Enquanto não se livrasse dessa maldição, ela jamais poderia seguir o caminho da verdadeira ciência. Ele começou a dançar com a garota, sentindo-se feliz, pois ela era mesmo uma pessoa alegre e um pouco estranha. De repente, ouviram tiros e ficaram assustados com o que acontecia na presidência. Quando entraram no local, perceberam que todos haviam sido mortos. Yatori conseguiu cortar o pescoço de um inimigo e ferir gravemente outro. Um dos homens pediu para que os demais se rendessem, o que acabou acontecendo, cumprindo o objetivo real. Ela pediu para que tudo fosse deixado com ela, pois iria perseguir o inimigo. Ikun apareceu logo depois, pulando o muro para entender a situação, mas percebeu que ninguém tinha sobrado vivo. Todos no local foram mortos. Ao olhar algumas roupas espalhadas no chão, notou que eram da peregrinação de Alderan, mas não compreendia o motivo disso. Os Sinak jamais usariam roupas daquele tipo. A cena mudou e mostrou Yatori avançando contra o inimigo, mas logo percebeu que era uma armadilha. A garota perguntou, pensando alto, se machucava matar os próprios amigos e também por que os Sinaks tinham invadido o castelo para atacar as pessoas. Ela queria entender por que eles roubaram os Hahashikus. Para Yatori, aquilo era um ato cruel, tirar os Hahashikus das pessoas. Esses seres são conhecidos como espíritos. Durante todo esse tempo, várias mudanças foram feitas para beneficiar apenas uma parte. Na cidade da planície, eles não podiam vender nada, recebiam quase nada pelo milho que cultivavam e só conseguiam comprar alguns poucos legumes e frutas. Quando alguns deles foram forçados a roubar, foram mortos sem piedade. Depois disso, os Sinaks roubaram todos os preciosos Hahashikus. Se esses invasores não são monstros, então o que seriam? Essa pergunta ficou na cabeça de Yatori. Ela queria saber o que eles realmente queriam em troca. A resposta foi simples. Eles não querem nada, só querem que tudo volte a ser como deveria ser. Estão decididos a vencê-los, recuperar os Hahashikus e fazer o mundo dos Sinaks retornar ao seu estado original. Estão prestes a declarar uma guerra sagrada. Foi quando uma voz forte se apresentou. Nanaku Daru, líder dos Sinaks, declarou o início da Guerra Santa. Enquanto isso, no reino, as pessoas comentavam que o grupo tinha se retirado para a Guerra de Alcatra logo após a declaração. Eles receberam a notícia de que Toak realmente estava morto, mas pediram para não informar a central ainda. Preferiam enviar um relatório detalhado depois. Sabiam que haveria baixas, fosse como fosse. Tudo indicava que essa guerra envolveria toda a tribo, e parecia que uma grande limpeza estava prestes a acontecer. Yatori voltou ao centro de treinamento e contou para Ikun que estavam em uma guerra santa. Alguns homens queriam atacar logo para vingar o Major Toak, porém um deles se levantou e pediu para que não falassem besteira enquanto estavam bêbados. Ele queria lutar mais do que ninguém, mas lembrava que a espada de um cavaleiro não era uma ferramenta de assassinato. Yatori sabia que um cavaleiro sempre hesitava em apontar sua lâmina contra cidadãos do Império. Ikun comentou que para ele, o termo Guerra Santa não existia entre os Sinaks. Para eles, a guerra era apenas um meio de sobrevivência, algo nem bom nem ruim e definitivamente não algo santo. O que eles realmente consideravam sagrado eram os Hahashikus, os 4 grandes espíritos. Yatori entendeu que eles queriam essa guerra apenas para recuperar aquilo que era santo para todos eles. Mas essa explicação não parecia encaixar com a situação. A única conclusão possível era que alguém estava usando essa desculpa pronta para começar a guerra. A cena mudou para Kana, que lembrava do que Ikun tinha dito sobre seus pensamentos a respeito dos Sinaks e dos espíritos. De repente, um homem apareceu e avisou que às 6 da manhã do dia seguinte partiriam em uma expedição punitiva contra os Sinaks. Pediu para que todos se preparassem o mais rápido possível para que pudessem partir logo. No dia seguinte, a princesa estava muito triste e perdida em suas crenças. Ikun explicou para ela que o alto comando acreditava que uma grande batalha não era lugar para uma princesa. No momento, as tropas estavam exaustas e começaram uma guerra contra os próprios cidadãos. Parecia uma loucura. Por isso, a princesa foi levada para o lado sul antes que a situação piorasse.
A guerra enfim começou e Kana percebeu que não havia nenhuma estratégia inteligente no campo de batalha. A rebelião no norte de Katvarna tinha sido maior do que tudo que já tinham visto ali, e assim se iniciou a maior batalha, marcada com o sangue dos próprios cidadãos do Império. Enquanto isso, Ikun achava que o ataque estava completamente mal planejado. Houve uma requisição urgente por coletes e luvas para proteger do frio, e o tenente-general não sabia que fazia frio no topo das montanhas. Depois de um tempo, chegou a notícia de que 124 homens tinham morrido no dia anterior. A batalha já se arrastava pela terceira semana, com muitos obstáculos inesperados. Um homem sugeriu que o melhor era recuar, mas um dos líderes respondeu que estavam lutando contra um bando de montanheses selvagens e que a única opção era avançar cada vez mais. A cena voltou para o campo de batalha, onde as ordens eram de transportar suprimentos até o próximo ponto de abastecimento. Um dos soldados perguntou se estavam indo para a linha de frente tentando disfarçar. A resposta foi que estavam apenas um pouco mais perto da zona de combate do que antes. E a Tori perguntou por que não havia nenhum médico com eles. O homem respondeu que os médicos tinham sido levados para a linha de frente, onde eles estavam indo. Ikun não se preocupava com isso. Sabia que a situação na linha de frente estava tão complicada que estavam tirando até os reservas para ajudar. Todos estavam em busca de um local seguro. Quando o encontraram, deixaram todos os bens lá e Ikun chamou Haroi para comer algo. Ela achava que deveria fazer uma proposta para o quartel, para evitar que todos os equipamentos e médicos fossem perdidos, já que estavam muito avançados. Ikun sabia disso. Tinha gente ali sem qualquer ferimento externo. Quando a noite caiu, o inimigo se aproximou sem nenhuma luz. O coronel estava indeciso sobre o que fazer, então Ikun deu uma ideia e ele decidiu seguir com a missão. Matt perguntou se não deveriam reforçar a defesa na linha de frente, mas Ikun achou melhor não. Se aproximassem demais, poderiam acabar se envolvendo na confusão e o capitão não estaria no controle. Naquele momento, Ikun era o capitão da equipe e ele sabia que a Tori queria atacar. De repente, as tropas inimigas e aliadas se aproximaram. Ikun usou uma luz para deixar todos temporariamente cegos, e sua tropa aí aproveitou para atacar, eliminando vários inimigos com facilidade. Enquanto isso, Yatori avançava cortando o pescoço de todos os que surgiam na sua frente. Depois de uma longa batalha, os corpos inimigos estavam espalhados pelo chão, sem vida. A cena mudou para Kana e seus companheiros, que foram cercados pelas tropas inimigas. Eles tinham deixado a fortaleza vazia de propósito, para focar apenas naquele grupo. Agora estavam em apuros, tinham caído numa armadilha. Quando amanheceu, não conseguiram fazer chegar suprimentos, porque o acampamento havia sido tomado pelo inimigo. Era o plano deles desde o início. Agora, precisavam reavaliar completamente as linhas de abastecimento. O tenente ordenou um ataque imediato ao inimigo, mas Ikun explicou que eles tinham o dobro da força do que tinham, e que um ataque frontal seria uma loucura. Mesmo assim, o tenente não quis ouvir. Ikun pediu apenas 1 hora para resolver a situação. Observando o terreno, ele colocou o grupo de Torway para mirar de longe e derrubar os inimigos sem serem descobertos. Usou uma técnica, fez pequenas ranhuras no cano da arma para que a bala girasse e seguisse em linha reta. Depois de eliminar os inimigos da artilharia, Ikun ordenou que os soldados da linha de frente atacassem e tudo deu certo no final. Explicaram que aquelas armas eram uma tecnologia nova, guardada numa caixa do Anarai, ainda era um protótipo, por isso só tinham 40 unidades. O Império perdeu um homem valioso para Kyoka, mas Ikun pediu para que não se preocupassem tanto. O velho Anarai não gostaria que um país tivesse uma vantagem tecnológica. Torway disse que esse tipo de rifle ajudaria muito na guerra, podendo agora ser chamado de franco-atirador. Enquanto descansava, Suya avisou Ikun sobre o desaparecimento do primeiro-tenente Najiru. O acampamento da linha de frente estava cercado e precisava de ajuda urgente. O homem explicou que havia muitos inimigos na área e que o grupo estava completamente cercado, precisando de resgate imediato. Ikun pediu para que Suya não contasse nada para ninguém, ele mesmo daria as ordens a partir dali. O garoto levou todos para o topo da montanha para que se acostumassem com a altura antes de atacar o inimigo. Eles estavam travando uma batalha intensa no alto das imensas montanhas Alafatra. Para vencer um combate assim, era fundamental seguir as ordens que vinham dos comandantes superiores. O ar ali em cima era muito mais rarefeito, o que provocava uma espécie de mal-estar desconhecido. Nessa situação, era preciso fazer tudo o que fosse possível para proteger os companheiros. Enquanto isso, no campo de treinamento, muitas pessoas estavam doentes e exaustas, pois não tinham tido nem um instante para descansar o corpo. Por isso, não podiam pular a fase de adaptação à altitude, ainda não estavam prontos para resgatá-los. Geralmente, em até 2 dias, o corpo se ajustava ao ar fino da montanha. Depois de algum tempo, Yatori perguntou se deveriam atacar naquele momento. Ikun, por sua vez, achava que não havia motivo para isso ainda, pois não via nenhum aliado se mexendo dentro da fortaleza.
Para ele, isso queria dizer que a luta já estava encerrada. Ao chegarem ao local, encontraram todos mortos, e a escolha de tentar salvá-los ou não ficou para trás. Os riscos e as chances de vitória foram os que falaram mais alto. E a Tori não gostava de admitir, mas sabia que às vezes era preciso tomar decisões duras, em meio à guerra. Enquanto caminhava pelo campo, Ikun encontrou Kanna, que havia perdido a vida na batalha. Ela sempre quis ter encontrado Ikun pela terceira vez, mas não conseguiu e agora repousava em paz. Aquela vitória tão grandiosa e guiada pelas ordens de Ikun vinha acompanhada de um sabor amargo, resultado das escolhas feitas. No final, Ikun tinha ganhado tanto a batalha quanto o peso da decisão. De repente, um tenente apareceu no local, perguntando o que estavam fazendo ali. Agora, ele era capitão, mesmo que temporariamente. Eles queriam saber como estava o andamento da guerra. O homem explicou que 3 forças seguiam para enfrentar os Synnax pelas rotas que cortavam as montanhas. Quando o inimigo fosse dividido, eles iriam derrotá-los aos poucos. Depois disso, se reuniriam do outro lado do terreno para dar o golpe final em uma única batalha decisiva. Torway quis perguntar algo ao capitão, mas se fosse sobre o plano, não havia tempo para isso. Sazaluf iria posicioná-los em um lugar mais seguro e Ikun seria o comandante da companhia. A tarefa deles no momento era acender fogueiras para iluminar o caminho. Era importante que as reclamações dos soldados não chegassem até os outros. Eles usariam as casas das pessoas como tochas e depois levariam todos os aldeões para uma vila a oeste. Ikun percebeu que havia subestimado Sazaluf. O plano dele parecia o melhor para concluir a guerra com vitória. Ele estava cortando o suprimento do inimigo e ainda poderia usar essa vantagem para negociar. Era muito mais eficiente do que a estratégia aleatória do tenente-general Safida. Ao ver o mapa, Ikun ficou chocado. As rotas que as forças seguiam estavam separadas por mais de 100 quilômetros. Isso fazia com que as tropas não pudessem ajudar umas às outras. E era certo que muitos desertores surgiriam, era uma falha grave na estratégia. E o pior, essa falha não prejudicava só os aliados, mas também os Synnax. Enquanto naquela região, o plano do capitão era aplicado. Em outras aldeias localizadas na retaguarda, todos estavam sendo dizimados. Era uma guerra absurda. Quando chegaram ao local onde deveriam levar os aldeões, Ikun foi recebido com pedras e uma criança que mordeu seu braço. Ikun deu um peteleco na criança, logo depois deu um soco no rosto de Ikun e pediu desculpas pelo comportamento da criança. Ele explicou que por causa dos generais, não deveriam tratar as pessoas daquela maneira. Quando Ikun se aproximou, agradeceu pelo soco e disse que não devia ter agido assim com uma criança. No dia seguinte, Ikun sugeriu a Sazaluf que colocasse um escudo na linha de frente para preparar a defesa contra um possível ataque. A cena mudou para os soldados que receberam o sinal. O único alvo era Tamtuktsk Safida, comandante da guarnição norte. Eles usariam o ataque dos Synnax como distração para cumprir a missão. Logo começaram a atacar os soldados, usando arcos e flechas flamejantes para derrubá-los de cima para baixo. Os soldados conseguiam se defender graças ao escudo, mas logo começaram a ser alvejados por arqueiros inimigos à distância. Ikun pediu para que Torway fosse para a retaguarda e contra-atacasse com tiros. De repente, homens pularam de cima, e Herói estava quase sendo atacada, mas Ikun se colocou à frente dela, quase morrendo junto. Ikun apareceu para protegê-lo. No meio da batalha, perguntaram a Ikun como havia se machucado com a funda do garoto. Ele respondeu que ferir alguém ou não falar o que é necessário para uma pessoa era uma forma de não conseguir protegê-la. De repente, a líder dos Synnax apareceu para derrotar Safida, mas Yatori se colocou na frente e conseguiu impedir o ataque. Ela enfrentou a adversária com golpes rápidos e até atacou de cabeça para baixo. Yatori ficou preocupada porque os movimentos da inimiga eram muito ágeis. Apesar de bloquear os ataques, a inimiga surpreendia Yatori com acrobacias e manobras usando as espadas. Em pouco tempo, Yatori entendeu o estilo de luta dela e conseguiu vencê-la com um golpe simples. Durante a luta, Yatori percebeu que a oponente estava ligada a um espírito, pois seus movimentos eram muito refinados. A inimiga pediu para que Daru se rendesse, mas o espírito do vento a incentivou a continuar lutando. No fim, Daru acabou se auto-explodindo para salvar a vida da sua mestra. Yatori viu que Deikun estava sendo atacado e correu para ajudá-lo. O homem conseguiu se defender e pular de um penhasco. Ao olhar para o lado, viu Daku fugindo, triste por ter perdido o parceiro. Ao voltar para sua vila, ela encontrou tudo destruído. A guerra insana não dava sinais de acabar e a situação continuava fora de controle. Foi mostrado um momento 9 anos antes, quando Ikun conheceu Daku. Ela sempre deixava claro que gostava dele. Ao entrar em sua casa, percebeu que o avô dela estava caído no chão. Ela ficou desesperada e tentou enfrentar os soldados do exército, cortando vários com sua espada, mas uma das lâminas ficou presa em uma árvore e ela acabou capturada. Os homens notaram que era uma mulher, algo raro naqueles tempos.
e Kun sentiu que algo errado acontecia. Ao chegar no local, socou o rosto de um dos soldados, deixando claro que não aceitava quem maltratasse mulheres daquela forma. Depois de uma batalha longa, a guerra finalmente terminou, e Kun explicou que os homens que lutaram no fim da batalha provavelmente eram da Kala Karm, o Esquadrão Fantasma, uma unidade especial do exército de Kyoka. De repente, um dos membros da equipe de inspeção de Aldera apareceu no local. Ele disse que receberam informações de que os mandamentos da religião Aldera estavam sendo violados na região norte, especificamente na guarnição norte, onde acontecia abuso dos 4 grandes espíritos. Eles vieram só para investigar, mas ao ver a maioria dos soldados mortos no chão, concluíram que não era mais necessário. O homem tentou se desculpar, mas teria que responder por isso diante do oficial comandante. O líder ficou desesperado e mandou alguém atrás do homem para tentar detê-lo. Enquanto corria atrás dele, percebeu que a população de Lassaia estava reunida em grande número, segurando bandeiras na vertical e trazendo seu exército para cumprir deveres sagrados. Era uma invasão militar feita em nome de Deus. E Kun percebeu que tudo estava pronto há muito tempo e aquela era apenas a última advertência antes do início da guerra. Todos sabiam que a situação era ruim. A guarnição norte estava exausta e aquele era o pior momento possível. E Kun lembrou das roupas de peregrinação de Aldera que haviam sido deixadas onde o Major Toak foi morto. Os Synax usaram essas roupas para esconder suas identidades, mas não entendiam o motivo. Desde então, Kyoka manipulava os Synax e estimulava os sacerdotes de Aldera a invadir o Império. Eles tinham um estrategista muito competente do lado deles. O líder queria recuar o mais rápido possível, já que o exército de Aldera estava muito próximo. Era urgente que as tropas recuassem com toda a força, e Kun falou no ouvido do homem o que precisava ser feito. Ele explicou que deveria posicionar uma unidade para dar suporte na retirada das tropas, atrasando o inimigo e protegendo a retaguarda. Todos concordaram que aquela era a melhor solução para o momento. Eles têm menos de 8.000 soldados disponíveis no momento. Se quiserem manter uma estratégia defensiva, será preciso garantir que pelo menos 6.000 deles consigam retornar para a base. Isso quer dizer que no máximo 2.000 poderão ficar para apoiar a retirada. O problema é como usar essas tropas da melhor forma, e Kun e Hattori vão explicar o plano com todos os detalhes. E Hattori comenta que antes de começarem uma batalha defensiva para ganhar tempo para a retirada, precisam prolongar o confronto inicial para conseguir se preparar melhor. Para isso, podem usar um batalhão com cerca de 600 soldados. Um homem fica sem entender como um grupo tão pequeno poderia enfrentar 12.000 inimigos. Sazaluf promete explicar o plano detalhadamente depois, mas agora não há tempo para isso. Ele gostaria de estar no comando, mas Kun tem uma ideia sobre como conseguir mais gente. Podem pedir ajuda aos Synax para completar o número que falta. Quando soltam Daku, ela não entende por que Kun está pedindo desculpas para o inimigo. Ele explica que isso é por causa do que suas tropas fizeram contra os Synax, algo realmente absurdo. Daku pede para que não brinquem com eles, lembrando que essa guerra já causou muitas mortes. Kun entende o sentimento dela, mas insiste que gostaria da ajuda dos Synax para terminar a guerra. Para provar que está falando sério, Kun corta o próprio dedo. Daku, ao olhar para ele, percebe que ele é um velho amigo. Ele quer fazer 3 pedidos. O primeiro, pedir desculpas. O segundo, que os Synax ajudem a enfrentar o exército sagrado de Aldera. Em seguida, corta outra parte do dedo para mostrar sua lealdade. Kun explica que pretendem atacar os Synax e a guarnição norte agora que estão cansados para eliminar ambos. A nação de Aldera cruzou as escadas de Deus para invadir o Império, querendo destruir tudo usando como justificativa a salvação dos espíritos. Mas na verdade o exército de Aldera é só uma peça no jogo. Quem armou tudo isso foram aqueles que ensinam guerrilha e inventaram o termo Guerra Santa, a República de Kyoka. Se Aldera tomar o controle, não mostrará nenhuma piedade com as crenças dos Synax consideradas heréticas. No momento, a única certeza é que, se ajudarem, poderão garantir um lugar para os Synax dentro do Império quando tudo isso acabar. Daku aceita a proposta feita por Kun. Ao chegarem até o comandante, ele agradece por terem conseguido isso. A partir daquele dia, Kun e Hattori recebem a patente de primeiro-tenente. Matt, Torway e Haroma passam a ser subtenentes. No dia seguinte, todos armam várias armadilhas na floresta e a queimam por completo, pois precisam passar por ali de algum jeito. A cena muda para o homem, que comenta que tem um dos seus soldados infiltrados na região norte, então estão em vantagem. Eles decidem atacar mesmo com o fogo, e Hattori lembra que esse homem é um oficial de Kyoka que foi enviado para Lassaia Alderamin quando ainda era jovem, apesar de ter o cabelo branco como um velho. Tá? Ele trabalha mais do que qualquer outro dia e noite,
e ninguém nunca o viu descansando. Recebeu o título de brilhante oficial incansável e se chama Jean. Ele está animado por ter encontrado um adversário no seu nível. À noite, Ikun fica se perguntando se realmente é possível vencer 12 mil soldados com um batalhão de 600 e 120 Synaks. Partindo para o ataque, o grupo de Ikun começa a disparar contra o inimigo, que usa várias muralhas para conseguir avançar em tropa e neutralizar os canhões da região norte. Yatori acha melhor atacar rápido para impedir que completem sua formação. Avançam, destruindo os inimigos como se fossem fatias de pão. As duas fazem o inimigo recuar, mas não entendem o que está acontecendo. Logo depois, vários soldados acabam mortos e a região norte contra-ataca. A tropa inimiga percebe que eles também têm rifles de ar. Recebem a notícia de que o grupo do norte está cuidando dos feridos, então avançam com todas as forças para o campo de batalha. Ikun nota que eles avançam com proteção e em linha de frente. Ele pensa se deve abandonar seus amigos ou recuar, mas decide atacar para proteger seus companheiros. Depois de salvar seus amigos, recuam e ateiam fogo para impedir a passagem do inimigo. Jean percebe que o primeiro ataque deles falhou feio, mas ainda estão longe de perder. Quando chegam ao campo de treinamento, o número de baixas é grande. Suya está irritada e acha que se tivessem recuado antes, não teriam perdido tantos homens. Ela começa a culpar Ikun, dizendo que por causa dele vários soldados morreram, inclusive pessoas que o respeitavam. Yatori intervém na discussão, dizendo que Suya deveria estar brigando com ela, não com Ikun. Suya não acredita e continua culpando só Ikun, mas Yatori pede para que pare, lembrando que os Synaks agora são aliados. Mesmo assim, Suya acha que deveriam priorizar os amigos, não os inimigos. Yatori entende que em guerra não se deve ter sentimentos. Suya faz uma última pergunta. Se tivesse que matar Ikun, ela faria? Sem hesitar, responde que sim, pois sua família Igsen sempre obedeceu ordens por 3 anos. Ikun pede para que Yatori pare, deixando Suya sem resposta. Ele sabe o que fez e diz que, se quiserem odiá-lo, podem, pois sacrificou vidas para salvar seus novos aliados. O garoto não poderia abandonar aqueles que deram a vida para protegê-los. Ikun pergunta o que fariam se recebessem a ordem para matá-lo. Suya diz que primeiro iria atrás de outra pessoa, depois rasgaria a alma dele, moendo até virar pó, jogando o pó no fogo para que ele nunca mais ressuscitasse. Quando tudo isso estivesse feito, o Igsen restante o mataria. Até o momento em que as 2 lâminas dela cortassem seu pescoço, ele ficaria pensando em como perdeu a garota. A cena muda para o grupo inimigo, que recebe a notícia de que os aliados estão atrasados na base da montanha. Agora é hora do tudo ou nada. As unidades dos Alcatra têm 10 mil soldados e os da região norte menos de 600. A batalha fica ainda mais intensa e Ikun acha melhor esperar o inimigo, pois eles provavelmente atacarão. Algumas horas depois, Ikun decide dormir para descansar um pouco, mas logo recebe a notícia de que a tropa inimiga está avançando. Sazaluf sabe que precisam combater, mas dessa vez quer lutar. Ele diz que Ikun e Yatori devem ficar no campo de treinamento, enquanto ele e os outros vão para a guerra. Antes de partir, pede para levar a tropa do Torway junto. A tropa avança e Ikun explica que vão restaurar a barreira queimada e enfrentar quem atacar. Agora precisam manter uma defesa móvel e flexível, enviando soldados para os locais onde o fogo está mais forte e onde o inimigo estiver atuando. Essa defesa deve durar 7 dias. Para conseguir, precisam de algo: uma postura científica, ou seja, descansar quando for hora e agir quando necessário. Após a missão, seguirão para o sul, para o primeiro refúgio. Ikun pede que não duvidem de que esse será o futuro de todos. A cena muda para o inimigo, que percebe que a retaguarda está desprotegida e manda homens atacar. Torway e seu grupo estão lá e começam a atirar pelas costas dos inimigos. Tentando fugir, eles são surpreendidos e mortos no local. Um dos inimigos percebe que Kalakarm foi obrigado a recuar. Logo depois, os outros atacam pelo lado leste com um bom número. Ikun pede para enviar aliados para investigar o que está acontecendo. De repente, ouvem várias explosões e descobrem que Kyoka inventou um novo canhão explosivo. Seus soldados de frente foram quase todos derrotados. A cena volta para Ikun, que acaba de receber uma informação importante. Os canhões explosivos têm o poder de destruir as barricadas que ficam além das chamas. Ele finalmente entende por que a cavalaria continuou passando pelo mesmo trajeto com o balão. Na verdade, aquilo era só um treino. Eles usaram o balão para mapear a floresta e com isso construíram uma pista de obstáculos bem detalhada. Depois, decoraram o caminho para conseguir passar pela barricada de fogo e Kun percebe que foram pegos de surpresa. Ele decide avançar junto com seus amigos enquanto Torway fica no comando como o grande capitão. Ao se preparar para o confronto, uma ideia surge na cabeça de Ikun para derrotar o inimigo. A cena muda para o lado adversário, que anda pelo campo e percebe algumas armadilhas. Pensando que o cheiro que sentem é de óleo,
Continuam andando, mas logo percebem que o cheiro diminui e de repente o ataque começa com tudo. Enquanto observa a luta acontecendo, um dos inimigos não entende como alguém conseguiu planejar tudo aquilo e pela primeira vez percebe que foi enganado. Um dos soldados tenta reunir as tropas, mas é surpreendido com um ataque pelas costas e acaba morto sem piedade. Quando olha para frente, vê que os adversários estão com uma bandeira de negociação. E Kun, porém, não tem a intenção de propor nenhum acordo. Aquilo é só uma forma de desviar a atenção do inimigo. Ele sabe que Jean jamais aceitaria negociar. Ambos os lados estão cansados daquela luta que parece não levar a lugar nenhum. E Kun parte para o ataque, mas acaba encurralado. Quando está quase sendo morto, Jean manda que todos parem e propõem uma negociação. E Kun explica que gostaria que eles recuassem até a floresta novamente. Jean, por sua vez, jamais aceitaria essa ideia e sugere que eles se rendam antes que seja tarde demais, porque se continuarem a luta, vão morrer naquele campo de batalha. E Kun coloca uma luz no coração de Jean, deixando claro que se ele não aceitar as condições, será morto. Um homem com um rifle aponta a arma para o peito de Kun, pronto para atirar sem hesitar, caso Jean não aceite. Jean pensa que há 90% de chance de ser um blefe, mas decide não arriscar e opta por retirar suas tropas do campo de batalha. Antes de se despedirem, Jean concorda com todas as exigências do Império Kyoka, mas quer entender por que Kun está defendendo seu país. O jovem responde que nunca teve interesse em defender o país em si. O que sempre quis proteger, e às vezes falhou, foram as pessoas. Jean acha aquilo tudo uma bobagem, acreditando que o governo é quem deveria proteger as pessoas. E Kun responde com uma frase curta: todos os heróis morrem por excesso de trabalho. Virando as costas, Jean promete que vai transformar o mundo do jeito dele. Logo depois disso, Kun desmaia. Ele acaba sendo capturado pelos inimigos, que querem lutar contra Yatori, mas ela pede que deixem o garoto no chão. Quando a luta está quase no fim, Kun gostaria de ser acordado. Yatori avança e pede para que o inimigo mostre outra técnica caso não queira morrer no campo de batalha. Usando suas habilidades com a espada, Kun consegue prever os movimentos dela e acaba ferindo o pescoço dela. Isso anima Yatori, que então decide mostrar uma das suas técnicas. Com golpes precisos, ela faz o inimigo recuar, mas acaba sendo ferida no peito e morre. A cena muda para todos eles voltando ao castelo. A princesa está desesperada para encontrar Kun e ao ver que todos voltaram menos ele, fica triste. Mas quando o vê, pula em cima dele e o abraça. Kun pede para que ela diga a todos que ele está bem. Ela pede desculpas pelo que aconteceu e agradece a todos, prometendo recompensar cada um pelos feitos. A cena muda para o homem calvo, que graças a ele, a guerra para defender a região norte vai continuar. Safida foi rebaixado à patente de soldado e está condenado à execução por crimes de guerra de alta gravidade. Depois disso, a princesa chama Kun para conversar. Ela pergunta como está o reino e ele responde de forma direta, dizendo que a influência do império está cada vez menor e que a política está mais corrupta a cada dia. O imperador virou um fantoche e não cumpre mais suas funções como governante. A princesa pede para que Kun suba de cargo e mude o país por dentro. Ela quer que ele perca a guerra, mas use essa derrota para reconstruir o país. Essa queda trará para o império a cultura da República Kyoka, com sua economia, filosofia e política. Ela quer que ele aproveite todas essas pressões externas para purificar o império. Kun entende que vai transformar o país totalmente. A princesa reforça que ele deve perder a guerra, mas resistir o suficiente para não deixar a cultura do país desaparecer. Mesmo odiando tudo o que envolve o reino, ela quer que ele faça isso da maneira certa.